Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. O que vos vou revelar hoje pode mudar completamente o rumo desta janela de transferências. Estamos a falar de movimentos nos bastidores que poucos conhecem, de negociações que estão a acontecer neste preciso momento, enquanto a maioria dos adeptos leoninos dorme tranquila sem imaginar o que está prestes a explorar. E atenção, porque o nome Breno Bidon pode estar muito mais perto de Alvalade do que imaginam. O Sporting está numa posição delicada neste mercado de janeiro. A equipa de Rui Borges precisa de reforços, isso é claro como água, mas não pode desperdiçar um único euro. Cada movimento tem de ser cirúrgico, pensado ao milímetro. Mas voltemos ao início desta trama que começa do outro lado do Atlântico, mais precisamente no Brasil, onde um jovem médio de apenas 20 anos está a fazer aquilo que poucos conseguem: chamar a atenção de meia Europa com performances consistentes e decisivas. Este rapaz não é apenas mais um talento brasileiro prometido ao esquecimento. Não, senhores. Este miúdo tem algo diferente. Tem aquela raça, aquela garra que nós leoninos tanto apreciamos. Imaginem a cena, minuto 90, jogo empatado, pressão máxima. A equipa precisa de alguém que apareça, que não tenha medo do momento, que pegue na responsabilidade e finalize. E foi exatamente isso que aconteceu há poucos dias. Um remate colocado ao ângulo, impossível para o guarda-redes, e o estádio veio abaixo. Estamos a falar de personalidade de campeão, daquelas que se vêem muito raramente em miúdos tão jovens. Agora atenção, porque aqui as coisas começam a ficar verdadeiramente interessantes. As minhas fontes em Alvalade garantem-me que a direção leonina já terá feito uma primeira investida formal. Não estamos a falar de sondagens informais ou conversas exploratórias. Estamos a falar de uma proposta concreta, preta no branco, com valores que chegaram à mesa dos dirigentes brasileiros. 15 milhões de euros mais bonificações. Quase 100 milhões de reais para os nossos amigos do outro lado do oceano. Mas aqui está o problema, e prestem muita atenção a isto porque é crucial. O Corinthians disse não. Recusou limpa e frontalmente a primeira abordagem leonina. Porquê? Porque sabem perfeitamente o que têm entre mãos. Sabem que este miúdo vale ouro, que está no auge da forma, que tem clubes de Inglaterra, de Espanha, de toda a Europa a babar-se por ele. O Arsenal está na corrida. Mais 3 clubes europeus cujos nomes ainda não foram revelados também querem o rapaz. Isto é uma verdadeira guerra de bastidores. E aqui entra a parte verdadeiramente fascinante desta operação. O Corinthians não quer vender por menos de 30 milhões de euros. Leram bem, 30 milhões. 195 milhões de reais. É uma fortuna para um miúdo de 20 anos que ainda não jogou na Europa, mas é assim que funciona o mercado atual. Ou pagas o preço pedido, ou ficas a ver o comboio passar. Mas o Sporting não é clube de desistir facilmente. A direção leonina sabe perfeitamente que este tipo de negócio pode definir o futuro do clube para os próximos anos. Estamos a falar de um médio com características únicas: força física, capacidade de recuperação de bola, visão de jogo e aquela capacidade rara de aparecer nos momentos decisivos. Na última época civil, disputou 56 partidas. 56! Isto mostra a resistência física do rapaz, a capacidade de jogar semana após semana sem quebrar. Os números podem não impressionar à primeira vista. Um golo e uma assistência em quase 4.000 minutos jogados. Mas quem percebe de futebol sabe que um médio defensivo não se mede apenas por golos e assistências. Mede-se pela capacidade de quebrar linhas de passe, de ganhar duelos, de dar equilíbrio à equipa. E é precisamente isso que o Sporting precisa neste momento. Rui Borges tem insistido com a direção. Precisa de reforços no meio-campo. A equipa está demasiado exposta em determinados momentos dos jogos. Falta aquele médio que consiga travar o jogo adversário, que dê segurança à defesa, que permita aos jogadores mais criativos respirarem sem terem de estar constantemente preocupados com as coberturas defensivas. E aqui está outro pormenor absolutamente crucial que poucos estão a perceber. O Sporting pode ter uma carta na manga nesta negociação. Enquanto tenta convencer o Corinthians a baixar as pretensões por Breno Bidon, o clube brasileiro está de olho num jogador leonino. Não vou revelar já o nome, mas digamos que é alguém que está a fazer uma época fantástica, que tem números impressionantes e que poderia ser a chave para desbloquear esta operação toda. Imaginem o cenário. O Sporting cede um jogador que neste momento tem várias propostas em cima da mesa, encaixa uma boa quantia e usa parte desse dinheiro para financiar a vinda de Breno Bidon. Todos ficam satisfeitos. O Corinthians recebe dinheiro fresco, o Sporting renova o plantel sem esgotar os cofres e o jogador brasileiro tem a oportunidade de dar o salto para a Europa num clube gigante, com tradição, com adeptos apaixonados, com projeto desportivo sólido. Mas atenção, porque isto não vai ser fácil. A concorrência é feroz. O Arsenal não é clube que desista facilmente quando quer um jogador. Têm dinheiro, têm projeto, têm Arteta que é um treinador que está a fazer um trabalho fantástico. Para o Sporting conseguir ganhar esta corrida, vai ter de jogar todas as cartas certas. Mostrar ao miúdo que em Alvalade terá espaço para crescer, para jogar regularmente,
para se afirmar como titular indiscutível. Na Premier League, com a concorrência brutal que existe, ele seria apenas mais um. Em Alvalade, pode ser o jogador, aquele que marca uma era, que ajuda o clube a conquistar títulos, que se torna ídolo de uma massa associativa faminta de emoções fortes. E isto não são fantasias, isto é realidade. Quantos jogadores não viram as suas carreiras explodirem depois de passarem pelo Sporting? Quantos não chegaram como promessas e saíram como estrelas consagradas? O timing desta operação também é absolutamente crucial. A janela de transferências abriu no dia 2 de janeiro. Estamos em meados do mês. Cada dia que passa é um dia em que a concorrência pode avançar, em que outros clubes podem fazer propostas mais aliciantes, em que o Corinthians pode decidir esperar pelo verão para vender por um valor ainda maior. O Sporting tem de agir rápido, mas tem de agir bem. Não pode precipitar-se e pagar valores absurdos, mas também não pode arrastar isto até ao último dia e arriscar-se a perder o jogador. E enquanto tudo isto acontece nos bastidores, os adeptos leoninos vão assistindo aos jogos, muitos sem imaginar que a qualquer momento pode cair a notícia que vai fazer tremer as redes sociais. Breno Bidon é reforço do Sporting. Imaginem o impacto. Imaginem a festa em Alvalade. Imaginem a mensagem que isso enviaria para os rivais. O Sporting está vivo, está forte, está disposto a lutar pelos melhores talentos do mercado. Mas voltemos aos factos concretos, porque isto é demasiado importante para ficarmos apenas por especulações. O rapaz está avaliado em 14 milhões de euros neste momento. É um valor justo para a idade, para o potencial, para aquilo que já demonstrou. Mas o Corinthians quer mais que o dobro. Querem 30 milhões. Será que consegue convencer os brasileiros a baixar as pretensões? Será que consegue estruturar um negócio com variáveis, com percentagens de mais-valias futuras, com bónus para objetivos que tornem a proposta mais apetecível sem esgotar os cofres leoninos? Ou será que vai ter de admitir a derrota e procurar alternativas no mercado? São perguntas para as quais ainda não temos respostas definitivas, mas que nos próximos dias certamente terão desenlace. Agora, mudemos completamente de cenário. Enquanto toda esta trama se desenrola do outro lado do Atlântico, em Alvalade há um jogador que está a viver o melhor momento da sua carreira. E não estou a exagerar quando digo isto. Os números não mentem, as exibições estão à vista de todos, e Rui Borges sabe perfeitamente a sorte que tem em contar com um atleta desta qualidade. Estamos a falar de Gény Catamo, o extremo moçambicano que está a fazer uma temporada absolutamente impressionante. No último jogo contra o Casa Pia, o rapaz fez um bis que deixou toda a gente de boca aberta. 2 golos de classe mundial, daqueles que ficam na memória, daqueles que mostram que estamos perante um jogador em estado de graça absoluto. E os números desta época são verdadeiramente assustadores. 9 golos e 5 assistências em 31 jogos. 14 participações diretas em golos. Para um extremo, são números de craque absoluto. Mas o que torna isto ainda mais impressionante é perceber que Gény está prestes a bater os seus próprios recordes pessoais. Na época 23-24, ele tinha conseguido 11 participações diretas em golos. Era o seu máximo até então. Depois, em 24-25, fez 10 contribuições. Agora, com 14 já garantidas e ainda metade da época pela frente, está claramente a viver o seu melhor momento com a camisola leonina. E atenção, porque só precisa de mais 2 golos para igualar o seu melhor registro de sempre numa única temporada. Rui Borges tem sido fundamental neste renascimento de Gény Catamo. O treinador percebeu rapidamente as qualidades do moçambicano, percebeu que tinha nas mãos um jogador capaz de desequilibrar jogos, capaz de aparecer nos momentos decisivos, capaz de marcar golos importantes. E mais do que isso, percebeu como gerir a condição física do atleta. Porque, e isto é importantíssimo perceber, Gény vinha de alguns meses complicados. Mialgias recorrentes tinham limitado a sua utilização, tinha passado por períodos de forma irregular, não conseguia encontrar aquela consistência que todo jogador de topo precisa. Mas Rui Borges, com o seu conhecimento profundo de gestão de plantel, conseguiu dar a volta à situação. O moçambicano recuperou a melhor forma física, voltou àquele nível de rendimento que tinha mostrado noutros momentos da sua carreira leonina e agora está imparável. Com 1175 minutos jogados esta temporada, é o 10º futebolista mais utilizado nos bicampeões nacionais. Fica logo atrás de Gévani, que anda na hierarquia de minutos, o que demonstra perfeitamente a confiança que Rui Borges deposita nele. Mas aqui está a parte que pode preocupar os adeptos leoninos. Toda esta exibição fenomenal não está a passar despercebida lá fora. A Europa está atenta. Clubes de vários campeonatos têm Gény Catamo debaixo de olho, e no último mercado de verão já tinha havido interesse concreto. Fenerbahçe, Aston Villa, Everton, todos estes clubes tiveram moçambicano na lista de alvos. E é aqui que a direção do Sporting tem de agir com inteligência máxima. Por um lado, não pode deixar sair um jogador que está no auge da forma, que é fundamental para as aspirações do clube esta época. Por outro lado, também não pode ignorar que tem entre mãos um ativo que está a valorizar semana após semana e que pode render uma fortuna nos cofres leoninos.
A solução que está em cima da mesa é genial na sua simplicidade. Renovar o contrato de Jenny Catamo. Blindar o jogador com um novo vínculo que aumente substancialmente a cláusula de rescisão, que dê ao Sporting maior margem de manobra nas negociações futuras e que ao mesmo tempo mostre ao atleta o quanto o clube acredita nele e no seu potencial. Porque vejam bem a lógica por trás desta estratégia. Jenny está avaliado em 15 milhões de euros neste momento. Se continuar a jogar a este nível, se continuar a marcar golos decisivos, se ajudar o Sporting a conquistar títulos, esse valor pode facilmente duplicar ou triplicar. Estamos potencialmente a falar de uma mais-valia de dezenas de milhões de euros. E o próprio jogador sente-se perfeitamente adaptado ao Alvalade. Tem o carinho dos adeptos, tem a confiança do treinador, está num clube onde joga regularmente, onde tem espaço para crescer, onde pode aspirar a ganhar títulos. Não é como ir para a Premier League para ser apenas mais um no plantel, para ficar no banco na maioria dos jogos, para nunca ter verdadeiramente a oportunidade de brilhar. Em Alvalade, Jenny Catamo é especial. É tratado como um jogador importante, como alguém em quem o clube aposta, como alguém que pode fazer a diferença. E isso, para um atleta em fase de afirmação, vale muito mais do que simplesmente ganhar mais dinheiro noutro lado qualquer. Mas voltemos aos números, porque eles são absolutamente reveladores. Só de leão ao peito nesta temporada, Jenny já tem 8 contribuições diretas para golo. 8. E estamos apenas em janeiro. Se mantiver este ritmo até ao final da época, vai bater todos os recordes pessoais por uma margem confortável. Vai afirmar-se definitivamente como um dos melhores extremos do campeonato português e vai colocar-se na montra para clubes ainda maiores do que aqueles que já demonstraram interesse. A renovação de contrato, portanto, não é apenas uma questão de segurar o jogador. É uma questão de proteger o investimento, de garantir que quando chegar à altura de vender, e essa altura inevitavelmente chegará, porque é assim que funciona o futebol moderno, o Sporting estará em posição de força para negociar o melhor negócio possível. E enquanto tudo isto acontece, enquanto a direção trabalha nos bastidores para segurar Jenny e para trazer Breno Bidon, Rui Borges continua focado no trabalho de campo. Continua a preparar a equipa jogo a jogo, continua a gerir o plantel com a mestria que lhe conhecemos, continua a extrair o máximo de cada jogador que tem à disposição. Porque no final do dia, são os resultados dentro das 4 linhas que importam. São os títulos que ficam para a eternidade. São as exibições que fazem os adeptos sonhar. E nós, leoninos de coração, continuamos a acompanhar tudo isto com aquela mistura de ansiedade e expectativa que só o futebol consegue provocar. Queremos ver Breno Bidon com a camisola verde e branca. Queremos que Jenny continue a marcar golos e a fazer assistências. Queremos que esta equipa continue a ganhar, a jogar bem, a dar-nos motivos para acreditar que podemos conquistar tudo o que está pela frente. Porque é isso que o Sporting representa para nós. Não é apenas um clube de futebol. É uma paixão, é uma identidade, é uma parte fundamental de quem somos. E quando as coisas correm bem, quando vemos a equipa a jogar com qualidade, quando sentimos que a direção está a trabalhar bem nos bastidores, tudo faz sentido. Tudo vale a pena. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre este assunto que está a incendiar Alvalade. Será que o Sporting vai mesmo conseguir fechar Breno Bidon? Será que Jenny vai renovar e continuar a encantar-nos com a sua magia? Queremos saber o que pensas, porque no fim de contas, somos todos Sporting, e é a nossa paixão coletiva que faz deste clube algo verdadeiramente especial.